E aí pessoal, beleza? Bora começar então a parte favorita minha, que é a parte de estilos CSS, onde a gente vai transformar isso daí que vocês estão vendo num site lindo, maravilhoso, que é o site de músicas do Spotify. Então, bora lá pro código. Estamos aqui já com toda a estrutura HTML, foram 180 linhas, bem legal. E se você for olhar assim, talvez 180 linhas para você seja muito, mas se você olhar aquele site lá, né? Talvez não seja muitas linhas não, né? 180 linhas mais. Aí fica o critério de quem está analisando se é muito ou pouco, né? Subjetivo. Venho aqui então na minha parte de index.css e aí lembra, a gente já fez aqui alguns estilos globais, né? Já fizemos alguns estilos relacionados à fonte, footer, e eu sempre gosto, né, de sempre começar estilizando tags. Então, não estilizar classe, não estilizar com ID. Primeiro a gente estiliza as tags, que a gente vai utilizar de forma geral, né? Se é que a gente pode dizer, se é que a gente pode falar assim, né? E aí, depois a gente vai estilizando mesmo com classe, com ID e etc. Bom, eu não tenho muitas tags, apenas a body, por exemplo, e a footer, né? E dentro da tag body, a gente já começa aqui colocando uma corzinha de fundo, tá? Que é essa daqui. Então, preto 100%, tá? A gente joga um display flex nela, falando que é uma divisão flexível, ou seja, tudo vai ficar um ao lado do outro. Todos os elementos vão ficar um ao lado do outro. Por quê? Se a gente for aqui no HTML, a gente vai ver que quem que é filho direto do body? Vamos ver se vocês estão aprendendo. Será que é o aside? Será que é o main? Será que é o footer? Será que são os três? Ou será que são os três mais os filhos dele? Né? Bom, os filhos diretos são aside, main, footer. Como eu estou trabalhando com aside de um lado, main do outro e footer embaixo, então eu estou começando na horizontal. Só que tem um detalhe, né? Inclusive eu acho que eu já vou mandar nessa aula aqui para vocês aprenderem, que é o seguinte. A princípio, se eu fosse trabalhar com uma divisão flexível no body e três filhos, o que ia acontecer? Os elementos iam ficar um do lado do outro. O aside ia ficar de um lado, o main ia ficar do outro lado e ia ficar ok. Só que o footer ele ia ficar do outro lado. E aí o que está errado aqui é o footer. Então o que a gente faz? A gente tira o footer do fluxo de componentes. Como que a gente faz isso? A gente pega o footer e fala que ele é uma posição fixa. Ou seja, ele agora saiu do fluxo, ele é um cara à parte e ele vai ser fixo na tela. Fixo, tá? Salvo. Quando eu volto no site, vamos dar uma olhada. O que aconteceu? Aqui eu tenho, ó, a cor de fundo que eu coloquei. O aside tá desse lado, tá perfeito. E o main, ele tá no meio. Perfeito. E o footer? O footer tá lá em cima. Então a única coisa que a gente precisa listar é o footer, porque agora o footer, se eu não tivesse colocado isso, o footer já tá aqui do lado, né? Isso aí vocês já manjam, né? Como eu coloquei que ele é uma posição fixa, ele por padrão ele vai pro topo da tela. Agora eu tenho que falar que ele é o que? Ele é um fixo embaixo da tela, né? Olha aqui o site do Spotify. Ele é fixo. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisinha aqui, ó. Se vocês aumentar e diminuir a altura, vocês vão ver da janela que ele fica fixo ali. Ele vai para você fecha a janela assim o máximo e ele continua ali, ele não sai, porque ele é fixo, entendeu? Então, bora lá pro código. Colocamos que ele é fixo, porém temos que falar aqui, ó, que este camaradinho é fixo, mas ele vai começar lá embaixo, do pixel 0 do bottom, que é a parte de baixo. Beleza? Vamos ver só o que aconteceu. Ó, já foi pra lá. Perfeito. Ó, agora eu rolo aqui meu site, pra cima, pra baixo, eu diminuo e ele continua fixo aqui embaixo. Bacana, né? Beleza, então,
Vamos continuar o estilo do body, tá? E aí, eu vou finalizar a aula, porque o intuito dessa aula então foi para explicar essa posição fixa e que o footer ele sai ali do fluxo de elementos do seu código, né? Espero que esteja claro para vocês, então, né? Só para eu vou falar de novo, porque é bem importante vocês entenderem, tá? Ó, o body, ele é o pai, ele tem 3 filhos. Quando eu transformo ele numa divisão flexível, os filhos ficam um ao lado do outro. Porém, quando eu transformo uma divisão, seja ela semântica, ou seja ela div, ou seja até um parágrafo, qualquer coisa, como uma posição fixa, eu retiro ela do fluxo e aí eu coloco ela em qualquer lugar que eu quiser da tela. Beleza? Então é isso. Só finalizar aqui o body. Temos aqui um padding, tá? Então é um espaçamento interno, para quem não lembra, e aí ele começa de cima, então eu quero dar um espaço de 8 pixels. Para a direita eu quero 0 pixels, para baixo eu quero 8 e para o lado esquerdo eu quero 8 pixels. Salvo. E aí eu vou colocar um overflow hiding no eixo Y, tá? É o seguinte, eu vou explicar na próxima aula o que é isso aqui. Não, vou colocar aqui, mas aí como a gente vai utilizar essa parte do overflow aqui em mais de um lugar, quando chegar nessa outra parte eu explico, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima aula.